Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. E eu queria que você estivesse atento à palavra de Deus, porque quando nós já estamos lendo, Deus já está falando ao nosso coração, né? A palavra de Deus, ela é rica e poderosa. Diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigia por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Feche os olhos, vamos orar. Pai, louvamos e exaltamos o teu nome. Senhor, sabemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, a tua graça sobre a nossa vida neste momento. Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus que fala, um Deus vivo, um Deus que nos orienta em toda e qualquer situação da nossa vida. Ó Deus, eu lhe peço que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite. Eu quero apenas ser um canal, Senhor, usado pelo Senhor. Me dá, Senhor, a sabedoria e a graça, para que eu possa transmitir a tua palavra. Faça assim com o teu povo que está aqui nessa noite, aqueles que estão, Senhor, também assistindo através da internet. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Lhe peço a Deus que o Senhor repreenda desse ambiente todo espírito maligno que queira roubar, Senhor, a nossa bênção, queira roubar a tua palavra do nosso coração, e que o Senhor esteja, Senhor, com total liberdade para nos estar orientando nessa noite, pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar? O livro de Hebreus foi escrito,
como o próprio nome diz, para os judeus que estavam passando por lutas, provações, num momento muito difícil, porque eles tinham lutas de dentro da igreja, porque muitas pessoas com falsos conceitos, querendo desvirtuar o povo que tinha se convertido, os judeus que tinham se convertido, da palavra, da doutrina dos apóstolos, daquilo que Jesus Cristo tinha ensinado. Eles começam a fazer um sincretismo religioso, onde eles trazem uma mensagem, onde, olha, sigam a Cristo, mas vocês têm que seguir os preceitos dos judeus, vocês têm que seguir as leis que foram estabelecidas por Deus lá no Antigo Testamento, aqueles rituais têm que ser seguidos. Então eles vivem lutas internas, mas também vivem lutas externas. Havia uma perseguição muito grande por parte de Roma, aqueles judeus que tinham se convertido, não só lá em Jerusalém, mas em todas as partes, eles estavam sendo perseguidos. E o autor de Hebreus, que alguns creem ser o apóstolo Paulo, outros creem ser Apolo, ou talvez algum outro escritor, eu pessoalmente acredito que seja Paulo, pela, muitas características muito parecidas, com aquilo que ele escreveu em Romanos, por citação no seu livro de Hebreus, aqui no livro de Hebreus, sobre Timóteo, que era alguém muito chegado de Paulo, mas pouco importa quem escreveu, importa que a mensagem ficou para os nossos dias. E ele estava aqui, especialmente nesse capítulo 12, falando sobre as provações, as lutas que eles estavam passando, lutas interiores, dentro da igreja, e lutas externas. E nós temos visto muitos e muitos irmãos passando por lutas, algumas lutas muito sérias, muito difíceis, outras lutas menores, mas enfim, provações que têm trazido um tormento na vida dos irmãos. E aqui, o autor de Hebreus, ele traz algumas dicas para os hebreus, que essas dicas certamente nos ajudam a pensar o que nós devemos fazer quando chega a provação, porque ela chega para mim, e ela chega para você, ela passa para mim, e ela passa para você também. Às vezes demora para passar, e às vezes passa rápido, mas às vezes ela demora para passar, como na sua vida também. Tem lutas e provações que elas desgastam a nossa vida, que fazem com que fiquemos atormentados durante um período da nossa vida. Mas aqui o autor, ele vem mostrando para eles que há o que fazer no momento da provação, porque se você não está passando pela provação, você pode ter certeza que uma hora ela vai chegar, mas graças a Deus que ela também vai passar. E aqui nós vemos de uma forma clara, ele trazendo algumas dicas para a gente, quando estiver na tribulação, na provação, saber o que fazer. E aqui a primeira coisa que ele vem colocar, para a gente passar pelas provações que nós temos na nossa vida, nas lutas que nós passamos, é no versículo 1, quando ele diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaracemos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que o autor diz aqui de Hebreus? Que nós temos que olhar para o testemunho dos heróis da fé, do testemunho daqueles que passaram por lutas como nós passamos. E quando nós vemos
o capítulo que antecede o capítulo 12, ele exatamente fala sobre isso, sobre a fé e sobre os heróis que passaram pelas provações também, que lutaram as mesmas lutas que nós lutamos, passaram por enfermidades, passaram por perseguições, passaram por momentos de morte, passaram por momentos de situação financeira difícil, passaram muitas vezes por fome, por causa das perseguições. E aqui o autor diz o seguinte: olha essa nuvem de testemunhas que estão aí para nos contar a história. Não está dizendo que de uma forma que eles estão o tempo todo olhando para a gente, não, mas nós estamos olhando para eles, olhando para a história de cada um deles, olhando as provações que Abraão passou. Abraão foi um homem vitorioso, que esteve com Deus, chamado pai da fé, amigo de Deus. Mas quantas lutas Abraão passou? Ele passou por guerras, ele passou por situação onde ele tinha uma promessa de Deus, que Deus daria um filho, e ele durante muito tempo, ele orando e persistindo por aquilo, ao ponto de muitas vezes a sua fé esmorecer. Provações, lutas. E quando nós começamos a ler a história de Abraão, aí começa a ler a história de Jacó, a história de Isaac, a história de Noé, a história de tantos outros heróis da fé que passaram por tantas tribulações e lutas como nós passamos. E às vezes a gente olha para os heróis da fé que ainda estão vivos nos nossos dias, porque esse capítulo dos heróis da fé, ele não termina. Quando nós olhamos a história de tantas pessoas que estão dando um testemunho vivo de lutas, de provações, e eles estão vencendo pela sua fé, e nós podemos olhar essa nuvem de testemunha de pessoas que testemunham do Senhor Jesus Cristo, que falam para as nossas vidas: olha, é possível vencer, eu venci, você também pode vencer, no nome de Jesus Cristo. Então, aqui quando nós olhamos para isso, quando nós estamos em provação, a primeira coisa que nós temos que olhar é o passado, aqueles que viveram lutas e venceram as suas lutas, e muitas dessas provações são muito parecidas com as mesmas provações que nós estamos passando. Aqui no capítulo 11 de Hebreus, o versículo 32, diz o seguinte, ele num grito de fé e dizendo o seguinte, depois que ele fala de vários heróis da fé, ele diz o seguinte: e o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baruque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele diz, faltar-me-ia tempo para contar tantos milagres que Deus fez no meio das provações, no meio das lutas desses homens que passaram lutas como nós passamos. E talvez você esteja passando por uma luta, e quando você lê a palavra de Deus e olha o testemunho dessas pessoas que passaram e venceram as suas batalhas, que lutaram, não olhando apenas para o momento, para aquele momento ali, mas olhando pela fé que Deus poderia livrá-los. Mas se não livrasse, eles continuariam ao seu lado. Caso claro de Sadraque, Mesaque e Abednego, que dizem isso, quando eles são lançados, iam ser lançados na fornalha de ardente, que tinha sido aquecida 7 vezes mais, não havia possibilidade de vida para eles, e eles dizem de forma muito clara, olha, o nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós não vamos negá-lo, porque só Ele é Deus, só Ele é Deus. Então nós temos que olhar o testemunho desses heróis, dessas pessoas que têm passado
que passaram por lutas tão grandes e que continuam passando, que são heróis na fé, que a gente ouve a história de tantos outros e que estão vencendo no nome de Jesus. Lá em Romanos 8, versículo 18, diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo dizendo: olha, essa tribulação aqui agora não é para ser comparado com a glória que nós viveremos. Nós podemos passar pelas provações, nós podemos lutar contra as perseguições, e ele estava dizendo isso para os hebreus que estavam lutando, e muitos estavam questionando: por que, meu Deus, essas perseguições? Por que nós temos que passar por essas provações? Muitos tinham tido seus familiares sido mortos, e aqui ele vem dar dicas para eles. Olha para os testemunhos de homens, mulheres que pela fé venceram os inimigos, foram vitoriosos nas perseguições, venceram cada uma das suas lutas, porque o Deus que eles tinham é o nosso Deus, e se eles venceram, se eles perseveraram, nós também podemos vencer, e nós também podemos perseverar. Segunda dica que nós vemos aqui, está no versículo 2, que é exatamente, depois de olhar para os heróis da fé, homens e mulheres como nós, que lutaram e venceram, ele diz no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então o que ele diz aqui? Quando você estiver passando pela provação, olha para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Ninguém sofreu mais do que Jesus, ninguém foi mais provado do que Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que hoje está à direita de Deus, está no lugar que é devido a Ele, está lá com o nosso Deus, mas Ele teve que, para nos dar a vitória, passar por uma grande provação, uma provação tamanha, ao morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E aqui o que ele está dizendo: olha, gente, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele estava dizendo o seguinte: olha, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, e ele venceu a morte. Não há inimigos maiores. Os nossos inimigos que nós temos ainda, o pecado que de perto nos atormenta, o diabo que está o tempo todo bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e a morte, que é o último inimigo que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, quando Ele ressuscitou, e Ele disse que nós ressuscitaríamos com Ele. Então, quando nós estamos vivendo no meio das provações, se nós olharmos para nós mesmos, nós estamos perdidos, porque nós somos falhos. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós ficamos apavorados. Mas quando nós olhamos para Jesus, como o autor diz aqui, firmemente, não é desviando o olhar, mas olhando firmemente. Enquanto Pedro estava olhando firmemente para Jesus, ele andou sobre as águas. Ele tirou o seu olhar de Jesus e começou a olhar os ventos e as águas. Ele começou a afundar. Por isso que no momento da provação, se você não quer cair, se você não quer que as ondas do mar te afundem,
olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque quando nós olhamos para Ele, nós olhamos um vencedor, o vitorioso, alguém que não perdeu nada, mas venceu os inimigos, e nós, olhando firmemente para Ele, nós vamos vencer também em nome do Senhor Jesus. Nós temos que na hora da tribulação, parar de olhar, porque nós, se formos olhar a nossa capacidade, nós não somos capazes, é porque é Ele que nos capacita. Se nós formos olhar a nossa força, nós somos falhos. A palavra de Deus nos diz que Ele é que nos fortalece. O apóstolo Paulo diz: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu só posso vencer em Jesus Cristo. Por isso que o meu olhar, no momento da tribulação, da provação, tem que estar em Jesus. Tem que estar olhando para Jesus. Você está com enfermidade, olhe para Jesus. Você está com um problema financeiro, olhe para Jesus. Você está com um problema na sua família, olhe para Jesus. Olhe firmemente, não olhe as circunstâncias, creia na sua vitória. Por mais que esteja piorando a situação, continue olhando para Ele, porque dessa forma nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender isso. Lá em Romanos 8:32, o apóstolo Paulo, ele enche o nosso coração de fé quando ele diz o seguinte: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus não poupou o seu próprio filho por mim e por você. Então olhe para Ele, fique com o seu olhar firmado em Jesus, e você vai ter a sua vitória no nome do Senhor. Terceira dica que nós vemos aqui é uma prova de amor. É uma prova de amor na tribulação, porque muitas vezes a tribulação vem por circunstâncias da vida, como ali Paulo estava escrevendo para os hebreus, estavam sendo perseguidos, porque havia uma grande perseguição aos cristãos naquele momento. Eles estavam sendo tendo provação, porque surgiu no meio deles pessoas trazendo heresias, e tirando a fé deles, colocando o olhar deles em outras coisas que não eram as doutrinas. Mas muitas vezes as provações vêm na nossa vida por nossa culpa mesmo, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos desvios. Então ele vem aqui dizer no momento da tribulação, porque certamente tinha muita gente ali que estava nessa situação. Alguns não, eram situações da vida, mas se Paulo, ou o autor aqui que escreve Hebreus, deixa isso aqui escrito, é porque estava gente ali sendo provado em função do seu pecado, dos seus erros, dos seus desvios. Então ele aqui no versículo 6, ele diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Então muitas das nossas provações é o nosso Pai querido nos corrigindo, nos disciplinando, nos mostrando um novo caminho, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Às vezes a gente começa a mudar a nossa rota, desvia dos parâmetros da palavra de Deus. E o que Deus faz? Deus é um treinador exigente. Pensa num treinador de qualquer esporte aí exigente, que faz com que todos sigam o que ele quer que seja feito. E de repente, um daqueles atletas começa a se desviar, a fazer o que ele quer dentro do conjunto. O que o treinador faz? Faz com que ele seja provado. Ele tira ele do time.
ele saca ele do time, e ele fica entristecido com aquilo, e ele repensa a sua vida. Ele fala: por que eu fui tirado? Porque eu desviei da rota estabelecida pelo treinador. E Deus é esse treinador exigente, que exige uma disciplina da gente, que quer que a gente siga a sua palavra na íntegra, da forma correta. E por isso que Ele, que nos ama, o texto é muito claro, açoita todo filho a quem recebe. Ele nos açoita, Ele nos disciplina, porque Ele quer o nosso bem. Tem provação que nós estamos passando, talvez você esteja passando por uma delas, exatamente porque você está desviado da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus. Você está indo por caminhos que não são os caminhos estabelecidos por Deus. Você está indo nos conceitos humanos, aquilo que o mundo tem pregado, e não a palavra de Deus tem pregado. E o que o pai vai fazer? Vai disciplinar. Você vai passar por uma provação. Então, mais que depressa, volte para os caminhos do pai, obedeça o pai. Quanto mais rápido a gente obedece a palavra de Deus, mais curta é a nossa aprovação. Mas tem gente que é insistente, tem gente que é teimoso, tem gente que prefere apanhar muito do que obedecer imediatamente, e fica apanhando o tempo todo. E aqui no versículo 11 ele diz o seguinte: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. É claro, quem que gosta de disciplina? Quem que gosta de apanhar? Quem que gosta de correção? Tem pessoas que estão na igreja e elas estão uma maravilha, acho o pastor maravilhoso, a igreja maravilhosa, não sei o quê. Se o pastor falar alguma coisa que desagrada ela, se o pastor discipliná-la, ou falar alguma coisa, não, isso não pode, meu, isso não é certo, ela sai da igreja. Mas com Deus não tem jeito de sair da presença. Você pode sair da igreja, mas não sai de forma nenhuma da presença de Deus. Vai apanhar lá fora, porque Deus está aqui e Deus está lá. Você pode fugir da disciplina da igreja, mas não foge da disciplina de Deus, porque Deus, Ele é um pai amoroso, mas é um pai rigoroso, justo, e que vai sempre punir o pecado, vai sempre punir quando nós desviamos das nossas rotas. E aqui ele continua dizendo: não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. No momento, não parece ser bom. No momento, a disciplina é ruim, mas depois vai trazer um fruto para a nossa vida. E se Deus, você está num caminho errado, você está desviado dos princípios da palavra de Deus, e não está havendo disciplina sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, cuidado, que você não é filho. Porque o filho, Deus corrige. A palavra de Deus diz isso de forma clara. Mas o bastardo, não. Aquele que quer levar a sua vida de qualquer jeito, não é filho. Porque quem é filho, Deus corrige. Deus corrige. Então, muitas vezes as provações, nós temos que ter olhar esse aspecto da nossa vida. Eles vêm como consequência, e aí nós temos que olhar. Aconteceu com os nossos irmãos no passado, aconteceu e vai acontecer conosco.
E quando isso acontecer, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Mas muitas vezes, não adianta olhar para os irmãos que passaram por provações no passado, nem estar olhando firmemente para Jesus, se eu estou no caminho errado, equivocado, que eu não estou seguindo a palavra de Deus. Então eu preciso pensar. E para a gente terminar, uma quarta dica, que o autor aqui de Hebreus, ele dá alguns conselhos para a gente evitar a provação. Alguns conselhos para evitar a provação. E o primeiro deles está no versículo 14, ele diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeira dica, para nós não passarmos por tribulação. Você passa por tribulação porque você não está em paz com o seu irmão? Claro que passa. Pessoas que vivem brigando com as outras pessoas, que não procuram a paz com todos, eles vão passar por provações, muito mais do que aquele que procura paz com todos. Aquele que procura paz com todos ainda pode passar, porque tem alguém que lá fora pode não querer paz com você. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se possível, tenha paz com todos. Se possível, porque tem hora que não é possível, é pessoa que quer guerra, quer briga, mesmo a gente querendo paz. Então, muitas das suas provações, meu irmão, minha irmã, é porque você é briguento, porque você procura confusão em tudo quanto é situação, você não anda mais uma milha com seu irmão, você não dá a outra face, você não responde com palavras brandas, que desvia o furor, como diz a palavra de Deus. Então, muitas das provações que a gente passa, somos nós mesmos, por não seguir a paz com todos, e a santificação. E aí ele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não tiver a sua vida santificada, santa diante de Deus, procurando ser liberto do pecado. Tem gente que acha que vai entrar de qualquer jeito no céu. Não, eu posso estar pecando, já entreguei minha vida a Jesus. Isso é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo. Que você entra de qualquer jeito no céu. Não entra. É levando uma vida santa. Nós podemos pecar, mas podemos pecar por acidente, mas logo depois nós nos arrependemos dos nossos pecados. Esse é um conceito satânico, que as pessoas vão entrar de qualquer jeito, que Deus é bonzinho. Deus é bom demais, mas Deus é justo juiz, e Ele há de julgar todas as pessoas. Jesus Cristo foi extremamente bom, quando Ele veio à terra, e Ele foi muito claro, que existiam dois caminhos, um caminho largo do pecado, da vida mundana, que leva à perdição, e um caminho estreito, que era Ele. Eu sou o caminho, Ele disse, que levaria à salvação. Então esse conceito que todo mundo vai para o céu, que todas as religiões levam a Deus, que todos os caminhos levam a Deus, é um conceito errado. O que leva a Deus é Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem pessoas que estão achando, não, mas lá fala tão bonito na minha religião, normalmente são seitas, lá fala de amor. Falar de amor não adianta. Nós temos que entregar o nosso coração a Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode trazer salvação, e nenhum outro. Não adianta a gente querer ficar se enganando. Então é preciso, para a gente evitar a provação, siga a paz com todos, aprenda a controlar a língua, aprenda
dominar o temperamento. Precisamos ter domínio próprio, pedir ao Espírito Santo que nos dê domínio próprio. É fácil? Não é fácil, irmãos. Não estou falando que é fácil, mas vai evitar tanta tribulação na sua vida, tanta provação na sua vida, porque é uma dica aqui do autor de Hebreus. Segunda dica ali para a gente evitar, você vê que todas estão ligadas à santificação. Santificação. Segunda dica está no versículo 15, que diz o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém se prive da graça de Deus e nenhuma raiz de amargura. Você passa por provações porque você fica com raiz de amargura no seu coração? Fica cheio de mágoa? Tem gente que dói, tudo dói. Ninguém pode falar nada com ele. Tudo ele fica amargurado. Tudo ele fica com ódio das pessoas. E fica com aquilo ali, remoendo no seu coração. Fica pensando num jeito, como ele vai vingar. Isso traz provação para a gente. Traz perturbação para a nossa alma. Por quê? Porque a santificação está em perdoar imediatamente aquilo que nos fizeram. Se nós queremos que a aprovação passe mais rápido, perdoe imediatamente, meu irmão. Não deixe que a raiz de amargura brote no seu coração e vai azedando a sua alma, azedando a sua vida, fazendo com que você se torne uma pessoa chata, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa amargurada, uma pessoa murmuradora, que é isso que a raiz de amargura faz com a vida da gente. E a gente acaba passando por provações que nós não precisávamos passar, porque se nós exercitarmos o perdão, nós não vamos passar por isso. E o perdão é um exercício. Tem gente que fala o seguinte: eu não senti vontade de perdoar. O perdão, assim como o amor, é uma decisão. Não é um sentimento, é uma decisão. Eu sou cristão e eu tenho que perdoar. Então eu te perdoo. Você me machucou demais, mas eu não vou ficar com essa raiz de amargura dentro do meu coração, porque eu não quero ser uma pessoa azeda diante de Deus. Eu não quero ser um murmurador. Eu não quero ser uma pessoa que Deus olha para mim e olhe, meu coração está negro, entristecido, porque é isso que acontece na nossa vida. Então a santidade está ligada ao perdão, e quando nós estamos perdoando sempre, menos provação, menos tribulação. E aqui ele estava querendo ensinar isso, porque estavam sendo perseguidos, gente. Não era uma perseguição de boca, nem um patrão no trabalho que está perseguindo, não. Eles estavam perseguindo para matá-los, e tinham matado vários deles, talvez familiares. E automaticamente o que acontecia? A raiz de amargura estava brotando e a provação se tornava pior. E eles precisavam entender que eles tinham que liberar o perdão, porque esse é o ensinamento de Jesus, e ele nos liberta das provações. E terceiro e último conselho que ele deixa aqui, está no versículo 16, que diz o seguinte: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Se tem uma coisa que traz provações na nossa vida, é quando nós trocamos aquilo que nós temos de mais precioso,
Esaú, ele tinha primogenitura. Com a primogenitura, ele era o líder do clã quando seu pai morresse. Com a primogenitura, ele recebia o dobro da herança. Ele tinha série de benefícios. O que ele faz? Ele chega da caçada que ele foi fazer, com fome. Jacó está fazendo um prato cheiroso de lentilhas. Não era nem picanha, era lentilhas. Lentilhas. E ele fala com ele: olha, me dá esse prato de lentilhas para eu comer. Jacó fala: eu te dou, em troca da sua primogenitura. Ele fala: o que me vale essa primogenitura? Ele estava pensando no seu estômago, no seu prazer, nos manjares da vida. E assim, tem muita gente passando por tribulações, por provações, porque estão trocando a bênção de Deus, estar na presença de Deus, a primogenitura de estar na presença de Deus, por manjares que Satanás está oferecendo por aí, por um momento de sexo qualquer, pelos manjares, pela corrupção, por usufruir de um prazer na vida, coisas momentâneas que passam, e vêm provações sobre as suas vidas, e vem angústia sobre as suas vidas, porque é um preço. Esaú pagou um alto preço por isso, porque olhou o seu prazer momentâneo, aquele momento, e veio uma provação sobre a sua vida. E assim tem sido na vida de muitos. Os prazeres que Satanás coloca na nossa frente, um pratinho de lentilhas, e ele coloca uma pimentinha, um cheiro diferente, e nos atrai, e nós caímos, trocamos o que é eterno, o que é bom, o que é permanente, pelo momentâneo. E assim tem sido. E depois vem as provações, as lutas, algumas para o resto da vida. Quantos jovens, por um prato de lentilhas, em uma festa, têm uma relação sexual e adquire o vírus da AIDS, que vai ser uma provação para o resto da vida. Quantos que por um prazerzinho de uma droga, usufrui daquele prazer momentâneo, depois cria-se uma dependência que deteriora o seu cérebro. Quantas convulsões nós sabemos de jovens que ficaram lesados, alguns até morreram, por causa de um momentozinho, de um manjar, que Satanás ofereceu e falou: usufrui da vida, curte esse momento, e depois, uma provação, para a vida inteira. Então, o autor de Hebreus, ele coloca aqui, não troca de forma nenhuma. Estou dando umas dicas para vocês. Não troca o que é eterno por um momento de prazer. Faça como Esaú. Não faça como Esaú. Então a provação é algo difícil, e muitas vezes a gente passa, e nós temos que pensar. Às vezes
elas vêm porque vêm mesmo na nossa vida. E nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. E olhar para muitos irmãos que estão passando nesse exato momento pelas mesmas provações que nós estamos passando. E olhar para aqueles que passaram e venceram e ficaram firmes com Deus. E às vezes as provações vêm porque nós desviamos dos nossos caminhos. E há como evitar. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração. Se você está com alguma raiz de amargura, não deixe que isso venha contaminar seu coração. Livre-se dessa provação, dessa angústia, desse problema. Libere o perdão em nome de Jesus. E não seja como Esaú, um profano, alguém que troca o que há de melhor na terra, que é Jesus, por um prato, por um manjar qualquer. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria orar com você. Você que está passando por uma provação. Talvez seja por circunstâncias da vida, como nós falamos. E talvez você esteja falando, só eu estou passando por isso. A Bíblia mostra que não é só você não, meu irmão. Quantos antes de nós, e a Bíblia nos mostra isso, passaram pelas mesmas lutas e provações que nós passamos. Que você está olhando para a sua provação, meu irmão? Olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Olhe para Jesus. Levanta a sua cabeça e olha para Jesus. Mas talvez seja por alguma coisa que você tem falhado, tem pecado. Você precisa pedir perdão a Deus. Talvez sejam brigas, confusões, falta de paz dentro do seu lar. Talvez porque você fez como Esaú, trocou o que é eterno por um manjazinho qualquer. Ou talvez uma amargura muito grande no seu coração. Eu queria orar com você. Se você está passando por uma provação, Deus falou no seu coração, você quer falar com o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor pode me livrar dessa provação. O Senhor venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado, e o Senhor pode me tornar mais que vencedor em Cristo Jesus. Se Deus falou no seu coração, você está passando por uma provação, eu queria orar com você, eu queria convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Se você está passando, fale com o Senhor, olhe para Jesus agora, reconheça que você está passando. É claro que a gente está passando por uma provação, a gente sabe o nome da provação, mas em nome de Jesus, olhe agora para o autor e consumador da sua fé. Queria orar com você. Você está passando por uma provação, nós vamos orar, e com certeza Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode todas as coisas. Talvez eu não possa te ajudar, mas Jesus pode, porque Ele pode todas as coisas. Vamos orar. Pai querido, louvamos e exaltamos o Teu glorioso nome. Senhor, estão os Teus irmãos, meus irmãos queridos aqui,
de pé na tua presença, reconhecendo, ó Deus, que eles precisam do Senhor. Senhor, eu espero que a tua palavra possa frutificar no coração desses amados, como ela frutificou no meu coração. Quantas provações causadas por nós mesmos, mas algumas, Senhor, nós reconhecemos que elas vêm porque são circunstâncias da vida. Nós passamos por enfermidades, nós passamos por morte, nós passamos por problemas financeiros, mas em nome de Jesus, que o Senhor possa atingir cada um dos corações. Se tem algum coração magoado, que o Senhor liberte em nome de, que haja liberação de perdão. Se há algum coração que ainda, Senhor, tem um desejo como Esaú dos manjares, liberta pelo teu poder. Se tem, Senhor, alguém, ó Deus, que ainda tem tanta confusão na sua vida, que o Senhor possa colocar paz em nome de Jesus. Ó Deus, como nós precisamos obedecer a tua palavra, como ela nos liberta, como ela faz diferença na nossa vida, como ela é poderosa para transformar situações da nossa vida. Portanto, em nome de Jesus, que o Senhor esteja desfazendo todo o poder das trevas contra esses queridos, ó Pai, e que neste momento, ó Pai, o Senhor dê a palavra de ordem, de libertação, de vitória, de bênção sobre eles. Deus, nós confiamos apenas em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que eles não olhem para a circunstância, não olhem para eles mesmos, mas eles possam olhar para Jesus Cristo. Senhor, ordena a tua bênção sobre essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.